Tudo bem? Eu sou o engenheiro Arilson Bastos. Estou de volta, dando sequência ao nosso bate-papo com a apresentação de mais uma videoaula inteiramente grátis para você. Então, você gostou das videoaulas anteriores? Eu acredito que sim, né? Bem, vamos agora para uma nova videoaula. Você sabe quais são as diferenças entre a unidade decibel, dBi e dBd? Essas unidades dBi e dBd são utilizadas em telecomunicações. Vamos conhecer as aplicações? Tudo bem? Aguarde só um minutinho, vou explicar tudo para você. Vamos lá? Amigo, se você está acompanhando as minhas videoaulas, naturalmente já assistiu a aula passada, né? Que falei exatamente sobre decibel, a sua origem e suas aplicações. Bem, agora chegou, né, o momento exato de explicar algumas unidades de medidas derivadas do decibel e quais são as suas diferenças, entre elas, por exemplo, como dBi, dBd. Nessa aula eu prometo que vou complementar o assunto com as unidades, né, derivadas, exatamente aquelas que são utilizadas em antenas, você vai entender muito melhor. Então vamos lá? Veja na telinha. Decibel. Compreendendo o decibel. Vamos lá. Decibel scale dB. Abreviado por decibel, é uma medida cujo surgimento deveu-se à necessidade do homem quantificar os valores relativos. Quantificar também os valores absolutos, correspondentes à medida dos sinais de ruídos nas telecomunicações e na sonorização em geral. Bem, mas através de uma escala em decibel, você está vendo aí na telinha, você poderá ter uma noção prática dos valores absolutos desses sinais, que o nosso ouvido humano é capaz de ser sensibilizado. Essa escala que está aí, veja bem, de acordo com o nível sonoro apresentado, o número é registrado pelo decibelímetro, que é o equipamento que mede a unidade de decibel. E esse número, gente, tem como unidade o dB, que é o decibel, é a unidade de pressão sonora. Veja lá, começa por 0 dB, vai subindo, observe lá à tua esquerda da telinha, 0 dB, e vai subindo no sentido horário, passa para 10 dB, 30 dB, 40 dB, ok? Por exemplo, veja aí, 40 dB. O que corresponde a 40 dB? Exatamente um barulho de um motor de uma geladeira em funcionamento, da tua cozinha, né? Se você escutar aquele barulho que às vezes o motor está entrando e até te irrita, qual é o valor dele? 40 decibéis. Essa é a quantidade de nível sonoro que você está ouvindo. Legal? E seguindo aí esse quadro que está aí na telinha, veja aí, 100 dB, por exemplo, 100 decibéis. É um barulho de helicóptero, muito alto, né? E 130 dB, gente, é um barulho de um avião a jato. Tá ok? Bem, o que é decibel? Legal, né? Veja na telinha. dB e um medidor, né? Tá aí uma escala. Bom, decibel é uma das unidades de medidas mais importantes em telecom ou telecomunicações, né? Essa unidade de medida também é utilizada para análise de ganho nominal de uma antena também, uma antena transmissora ou uma antena receptora, ou do nível de atenuação do conector, por exemplo, chamado split. Aquele conector que liga da tua sala ao teu quarto, o cabo, por exemplo, da TV NET, né? o TV a cabo, por exemplo. Ali tem um conector de atenuação, de ligação, mas ele está no sinal, pode ser medido através do decibel. Ela define uma relação de potência, uma relação de voltagem, uma relação de corrente, mas sempre comparado com uma referência. É prática comum a gente expressar as relações de potência em termos de uma notação logarítmica ou logarítmica, perfeito? Denominada decibel. Então já sei que dB é uma notação logarítmica. Bom, a utilização dessa notação nos permite adicionar e subtrair ganhos e perdas ao longo dos blocos que compõem um sistema eletrônico ou de telecomunicações, ao invés de multiplicá-los e dividi-los, simplificando bastante a análise desse sistema. Ou seja, em vez de você multiplicar e dividir, você apenas soma com essa notação em decibel. A gente vai ver isso mais tarde. Por exemplo, está aí na telinha 3 amplificadores, um diagrama de bloco, né? Com 3 amplificadores chamado em cascata. Está lá o primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio. Bem, por exemplo, como você está vendo aí,
A gente sabe desde os bancos escolares, né, para quem fez eletrônica ou telecom, que se os amplificadores forem conectados como estão aí, em cascata, o termo é cascata, o ganho total desses amplificadores será o resultado da multiplicação dos ganhos de cada amplificador. É lógico, né? Veja aí, na telinha, está na telinha. Suponha que o ganho linear do primeiro amplificador, está lá, primeiro estágio, né, seja de 4,55. O ganho do outro seja 10,87. E do último estágio tem um ganho de 1 apenas. Pergunta a você, qual o ganho total desses amplificadores? Gente, é muito fácil, né? É só lembrar dos bancos escolares. Só fazer o produto do quê? 4,55 vezes 10,87 e vezes 1. Qual é o total disso? Está aí na tela. 49,45. Esse é o valor total desse ganho desse amplificador em geral. Legal? Agora, você imagine fazendo 20 contas dessas. Vamos supor que tenha 20 estágios no seu circuito eletrônico. A chance de você errar é muito grande, né? Além de representar uma grande perda de tempo. Bem, para evitar isso e para facilitar os cálculos matemáticos, a gente utiliza a fórmula da potência decibel. Evita todos esses cálculos matemáticos. Agora, qual é a fórmula? Gente, está aí na tela. Ok? Fórmula qual é? Decibel dB é igual 10 vezes log P2 sobre P1. Gente, 10 vezes log, quer dizer, 10 log, lógico, na base 10, quem lembra de matemática, né? Sobre P2 sobre P1. O que é P2? É a potência de saída. O que é P1? É a potência de entrada. Está aí na telinha. Ok? Vamos entender agora a parte de decibel, a parte inicial, praticando, né? É mais fácil você entender. Veja aí alguns exemplos. Está aí na telinha. O amplificador fornece 100 watts de saída quando é excitado com uma potência de 10 watts na entrada. Qual é o ganho desse amplificador? Expresso em decibel. Muito fácil, né? Veja na telinha, gente. Ganho dB igual a 10 log, 100 sobre 10. Por que 100? É a potência de saída. Por que 10? É a potência de entrada. Legal? Substituindo os valores, eu tenho lá ganho total em decibel desse circuito é 10 dB, 10 decibel. Bem, segundo exercício. Se os dois amplificadores forem conectados em cascata, vocês estão vendo aí, dois amplificadores, né? Cascata, um ligado ao outro, praticamente serial, né? O primeiro amplificador tem um ganho de 3 dB, o segundo um ganho de 10 decibéis. Qual é a potência de saída total? Gente, é muito fácil, né? Olha só, se fosse ganho linear, teria que multiplicar um ganho de um vezes o ganho do outro, daria um número muito grande. Veja bem agora na telinha, eu tenho apenas o ganho em dB. Qual é a ideia para fazer? A potência total desse ganho seria 3 dB mais 10 dB. Muito mais fácil, né? Qual é o valor? 13 decibel. Bem, terceiro exercício, está aí. Um atenuador. O que é atenuador, gente? Aqui que eu falei, um split, por exemplo, aquele equipamentozinho, aquele componente que está ligado no teu quarto para a sala para ligar a TV a cabo, por exemplo. Aquele é um atenuador. Ele fornece um ganho em decibel negativo, lógico, que atenua o sinal. Tá? Pois sua potência de saída é menor que a da entrada. Suponha que será aplicado no atenuador uma potência de 1 watt, por exemplo. Se for medido desse atenuador o nível de potência de 50 mW, qual será o ganho desse atenuador? Ou perda? Vamos ver lá? Está lá a solução. Quando o ganho expresso em decibel é negativo, chamamos esse ganho de perda por inserção. No caso do nosso atenuador, que está aí, esse teria uma perda de inserção de 13 decibel. Ou, por outro lado, seria um ganho de menos 13. Você tem uma perda de inserção de 13 ou você tem um ganho de menos 13. A opção, as duas soluções são idênticas. Legal? Como é que resolveu isso? Está lá, ganho de decibel, como já falei, seria o quê? 10 log, 50 vezes 10 elevado a menos 3, legal? Sobre 1. Ok? Qual é a solução? 13 decibéis. Perdão, 13 decibel de inserção, de atenuação, ou a atenuação de 13 decibéis. Ou seja, ganho de menos 13. Deu negativo. Se deu menos 13, subentende-se que é um ganho negativo ou perda do sinal. Agora,
Veja aí na telinha. Um detalhe importante. Caso o nosso interesse seja expressar uma relação de tensão, gente, o que se faz agora? Ao invés de uma relação de potência, podemos utilizar a fórmula de potência para determinarmos a relação da tensão numa dada impedância. Vamos lá. Mas se é suposto que as impedâncias dos circuitos P1 e P2 são iguais, sejam iguais, exatamente igual, quando nos referimos ao ganho em dB, através de um filtro, por exemplo, estamos implicitamente dizendo que as impedâncias de entrada e saída são as mesmas. Daí que foi deduzidas as fórmulas gerais. Veja isso, tem 3 fórmulas aí na tela aí, tá? Para grandezas onde o quadrado é proporcional à potência, nós temos fórmula de tensão. Decibel igual 20 log de V2 sobre V1. O que é V2, gente? Tensão de saída. O que é V1? Tensão de entrada. E a fórmula da corrente, qual é? 20 log de I2 sobre 1. O que é I2? Corrente de saída do circuito. E para a pressão sonora, gente? Pressão sonora o que é? Aquela pressão que sai do alto-falante da tua caixa acústica, por exemplo. Pode ser medido através de decibel. Qual é a ideia? Decibel igual a 20 log de P2 sobre P1. Ok? Veja agora uns outros exemplos importantes para você entender, para fixação do conteúdo. Legal? Utilizando agora o ganho de tensão em decibéis. Veja o exemplo 3, por exemplo. Um circuito eletrônico cuja entrada possui um sinal de 1 volt e na sua saída tem 10 volts. Qual é o ganho em decibel? Gente, qual é a fórmula da tensão em decibel? É 20 log de V2 sobre V1. Tá aí. Só substitui os valores. Eu tenho lá V2 igual a 10 volts, V1 igual a 1 volt. Substitui o cálculo matemático. Resultado, tem um ganho de 20 decibel. Ok? Exemplo 4. Veja na telinha, logo abaixo. Qual é o ganho linear desse mesmo amplificador? Gente, o primeiro foi o ganho em dB. Agora o ganho linear. Ganho linear é V2 sobre V1. O que vai acontecer? Qual é a tensão de V2? 10 volts. Qual é a tensão de V1? 1 volt. Qual é o ganho linear? É 10. Não tem como errar. Ok? Bem, gente. Veja na telinha, gente. Uma máquina de calcular. Eu vou explicar para que serve isso. Uma das aplicações de decibel, né? Tem a propriedade dos logaritmos na função inversa. Bem, vimos até aqui que temos 2 formas de expressar o ganho de um bloco ou um sistema eletrônico, né? Temos a forma linear, como você viu, onde o ganho é expresso por um número apenas. Esse valor significa o número de vezes que o sinal de entrada será multiplicado para formar o sinal da saída. E também a forma logarítmica, que é o ganho expresso em decibel. Você viu os exercícios anteriores, né? Agora, se você quiser converter uma forma em outra, você pode fazer isso? Pode. Você tem que utilizar pelo menos a função log e sua função inversa, que é a função exponencial. Logicamente, gente, aí será necessário, né, o uso da máquina de calcular, como está aí na telinha, para efetuar essas conversões. Você já fez esse estudo no curso técnico, tenho certeza disso. Mas veja aí, na telinha está essa maquininha, né? Todo mundo tem nessa máquina em casa, né? Eu já teve na escola, não é isso? Com essa máquina, gente, você vai utilizar para calcular a função inversa exponencial. Ok? Por que isso? Veja aí na expressão. 10 elevado a 2 igual a 100. Gente, o expoente 2 é o logaritmo, lembra disso? Isso foi dado na escola do 2º grau. Legal? Essa expressão quer dizer que a função inversa é designada por log de 100 na base 10. Repetindo, isso quer dizer que a função inversa é designada por log de 100 na base 10, que vai ser igual a 2. Está lá na primeira tela. Legal? O expoente da base, gente, é o logaritmo da função. Veja o exemplo logo aí embaixo. É a mesma situação, né? Tá certo? 100, embaixo, né? Log de 1000 na base de 10, isso é igual a 3. Muito fácil. Legal? Estão lembrando aí do curso 2º grau, né? Mas isso aí você pode utilizar a tua maquineta, né? A tua máquina de calcular, que resolve isso no ato, para te facilitar. Para que serve isso? Para você inverter, para você calcular o valor inverso. Aí está uma outra telinha, gente,
Está lá um circuitinho eletrônico, ok? Tem uma senoide entrando, uma senoide maior saindo. Tá? É o cálculo de um ganho de amplificador, como já falamos aí. Esse cálculo do ganho praticamente é o cálculo de quê? É o cálculo de ganho básico, o ganho linear, tá legal? Observe que está entrando 1 miliwatt e está saindo 2 miliwatts. Legal? O ganho desse amplificador qual é? Gente, o ganho do amplificador, a potência de saída dividida pela tensão de entrada. Resposta pela potência de entrada, desculpa. Repetindo, o ganho do amplificador é a potência de saída, como você está vendo aí, dividida pela potência de entrada. Qual é a resposta? É 2. Não tem jeito. Qual é o valor? 2 absoluto. Não tem unidade nenhuma de medidas. Correto? Porque é um ganho linear. Gente, com esse ganho linear igual a 2, podemos relacionar a sua entrada a sua saída com valores de potência e tensão. É possível fazer isso. Dessa forma, gente, podemos também calcular o ganho em decibéis relacionado a essa tensão e essa potência. Agora vamos supor que você precisa analisar um sistema, né? E não possui essa máquina de calcular disponível na sua mão para fazer as conversões pedidas, né? Gente, existem alguns números que, se você memorizá-los, possibilitará facilmente, né, fazer essas contas, essas conversões, sem precisar da máquina. Isso aí está na prática, tem qualquer literatura técnica, já tem esses valores para você guardar isso na tua cabeça, né? Para você não esquecer nunca mais. Legal? Veja aí, uma relação prática para o ganho de potência e para o ganho de tensão. Na primeira coluna, lá embaixo, está lá ganho de potência, 10 decibéis, 3 decibéis, 2 decibéis, 1 decibel, 0,6 decibel. Veja na segunda coluna, a correspondência. Por exemplo, na primeira linha da primeira coluna, 10 decibéis, corresponde o quê? O ganho de tensão, 20 decibel. Está escrito 20, 6, 4, 2, 1. Estão vendo isso aí, né? Isso corresponde o quê? 10 decibel corresponde o quê? Ganho de tensão de 20, né? 3 decibéis corresponde ao ganho de tensão de 6. 2 decibéis corresponde ao ganho de tensão de 4. 1 dB, 1 decibel, corresponde ao ganho de tensão de 2. E 0,5 dB corresponde ao ganho de tensão de 1. Gente, observe que é diferente do ganho de potência. Vocês estão lembrados? O ganho de potência, 3 decibéis, correspondia ao quê? A 2 vezes. Lembra disso? O ganho de potência de menos 3 corresponderia ao quê? Divisão de 2 vezes. Quer dizer, isso aí foi verificado em potência e agora estou apresentando o ganho de tensão. Qual é a relação? 10 vezes 2, está lá, 60%, 25% e 10%. Gente, é apenas uma relação para você ter em mãos quando você não tem a máquina de calcular. Ok? Entendido? Bem, gente, agora vamos ver uma aplicação cotidiana, né? Que acredito que você já se perguntou e não obteve a resposta necessária. E a pergunta é que não quer calar. Você precisa saber sobre decibel quando se deseja comprar uma antena de televisão. Gente, você já adquiriu uma, tenho certeza. Já viu na sua embalagem o que está escrito? Aí está na telinha, por exemplo, uma embalagem de uma antena interna de TV. Você entendeu alguma coisa que está escrito nessa embalagem? Não, vamos entender agora. Veja aí na telinha essa antena interna, né? Quando você for adquirir uma antena para a instalação da sua casa, você vai verificar no seu catálogo ou na caixa da embalagem do produto algumas informações técnicas, como, por exemplo, a nomenclatura DB, DBI, DBD. DB, você sabe que já aprendeu comigo agora. DB corresponde a quê? Decibel, né? E DBI? E DBD? Legal? Isso que nós vamos aprender agora. Veja nessa nova ilustração, que está no quadrinho. Veja na telinha um diagrama de radiação de uma antena. Está lá, ganho DB, ganho DBI e ganho DBD. Vamos ver o que é isso? Ok? Bem, se você já sabe o que é decibel, você já viu as aulas anteriores, né? Tá certo? Só que eu tenho a certeza que você ficou com uma dúvida. Sabe qual é a diferença entre decibel, exatamente, DBI e DBD? Não se preocupe não, eu vou esclarecer tudo para você. Vou explicar tudo. Vamos lá? Vamos lá. Se a potência de um transmissor de televisão, por exemplo,
for distribuído em todas as direções em espaço livre, através de uma antena omnidirecional, já falei isso nas aulas de antenas, né? Ou seja, em todas as direções, posso dizer tecnicamente, neste caso nós temos uma fonte isotrópica, isso já foi visto. Veja aí na telinha, nessa mesma ilustração, está aí na tela, né? Aqui é um diagrama de radiação. Veja que lá onde está registrado um círculo em vermelho, está aí pontilhado. Este é o padrão de radiação dBi, uma fonte isotrópica. A antena transmite para todas as direções, ou seja, 360 graus. Já falei sobre isso. Essa fonte não existe, gente, no mundo real, mas é útil como referência para comparações técnicas. E a sua unidade é dBi. Está aí o círculo pontilhado, em vermelho. Seguindo esse mesmo conceito, se agora você for instalar uma antena, por exemplo, tipo de polo simples. Bem, agora, gente, na sua energia eletromagnética não será distribuída em um círculo apenas. Você viu isso na aula de antenas. Ela vai aparecer em 2 círculos, exatamente iguais. Ok? Veja aí os 2 lóbulos desenhados na cor azul. Ou seja, são 2 círculos em azul. Ok? A diferença entre o círculo vermelho, observe lá, e o ganho relativo dBi, com o lóbulo azul, foi mostrado, vai gerar o ganho relativo, chamado dBd. Observe que as coisas estão aparecendo, né? O que é dBd, o que é dBi, o que é dB. Legal? Veja aí que a diferença entre eles tem um valor absoluto de 2,5. Está lá. Então está lá em vermelho, o que é? É o isotrópico. Está lá em azul, o que é? É o dipolo. Legal? Cada tipo de antena, gente, apresenta um formato, né, na sua transferência de energia. E esse formato de dois ciclos em azul é o do dipolo. E o formato apenas um ciclo pontilhado e vermelho é a antena simples. Legal? Bem, agora se você inserir algum tipo de refletor ou um diretor metálico, ou seja, são varetinhas nessa antena, esses componentes irão afetar as características da antena e vai mudar esse diagrama de radiação, porque eles vão concentrar o campo eletromagnético em uma única direção. Veja aí o lóbulo desenhado em preto, bem preto aí, tá? E veja também uma imagem dessa antena com os 3 elementos, logo embaixo, ok? Esse lóbulo, gente, não tem um formato circular, e sim como uma forma de um cardioide. Veja aí. Cardioide? O que é cardioide, gente? É um formato de coração, tá? Formato de coração com cardioide, só que está deformado aí, pontudo, né? Para a sua direita da tela, né? Esse é o campo eletromagnético concentrado, é o campo prático. É o que acontece se for utilizado um refletor e vários diretores nessa antena de polo. Bem, este é um exemplo de uma antena do tipo de polo, como você está vendo aí, né? Agora, se você quiser aumentar ainda mais a potência resultante dessa antena, tanto para transmitir como para receber o sinal de TV, por exemplo, terá que colocar mais varetas metálicas diretoras nessa antena para concentrar e direcionar ainda mais energia para um ponto direcionado, para um ponto com a direção desejada. Legal? Gente, esse exemplo também é válido para antenas de recepção, como falei, e é muito válido mesmo. Porque nós temos aí, pode observar nos telhados das casas, tem antenas com 3 elementos, 4 elementos, 5, até 15 elementos. Se você morar por exemplo, no Rio de Janeiro, morar em Campo Grande, Bangu, tem que usar uma antena de 15 elementos. Quanto mais elementos, mais direcionada ela vai ser posicionada e melhor será a concentração do campo eletromagnético vindo da antena transmissora, ou seja, recepção melhor. Ok? Bem, mas vamos seguir. Vamos continuar. Falando desse ganho de decibel, a gente já viu que se você quiser aumentar linearmente 2 vezes o ganho de potência, que é o dobro, né? Isso vai corresponder a um ganho de mais 3 dB. Lembra daquela tabelinha? Bom, acontece o mesmo fenômeno nessa direção. Se sua casa você utilizar uma antena vertical, por exemplo, que é aquela semelhante ao que temos no telefone sem fio, né? No telefone celular, etc., ela também é chamada de omnidirecional. Ela recebe o sinal em todas as direções. Eu posso afirmar que o ganho dessa antena é mais 3 dBi.
tem um ganho de 2 vezes em relação ao padrão, sendo o I relativo à comparação com a antena isotrópica. Você viu aí na ilustração. Um exemplo é a antena telescópica, recepção de TV, está aí na telinha. Veja agora outras possibilidades. Se a sua antena for do modelo interno, mas do tipo dipolo, aquela do tipo chifrinho, por exemplo, nessa que está aí na tela, né? Espaço livre, essa antena irá apresentar nulos ao longo do eixo, irá receber mais potência para algumas direções, com um ganho máximo de 2,14, que é igual a praticamente 2,15 decibéis. Veja aí na telinha, é um cardioide em preto. Agora, se esta antena for comparada com uma antena interna vertical isotrópica, ela terá um ganho de 2,14 dBi. Bem, se agora ao invés de comparar com uma antena isotrópica, essa antena de polo for comparada com uma outra antena de polo, mas do mesmo tipo, o ganho da antena não é mais 2,14. O fator agora será 1. É então chamado ganho em dBd. Portanto, a mesma antena de polo, que tem um ganho de 2,14 dBi, terá um ganho de 0 dBd. Gente, o 0D vem de dipolo, pois estaria se comparando a ela mesma. Amigo, eu sei que esse assunto é um pouco confuso, né? Mas acredito que eu tenha conseguido fazer com que você aprenda e compreenda bem, né, as diferenças entre os ganhos de antenas dBi e dBd. Ou seja, esses ganhos têm uma relação com um padrão. Eu acredito que você já entendeu que quando for comprar uma antena externa, por exemplo, ou interna, né, pode-se ter um ganho expresso na embalagem, tanto em dBd como em dBi. Vai depender da propaganda do fabricante. Ambas as formas são válidas, é bom entender isso, porque essas unidades se relacionam entre si. Legal? Lembra, eu já mostrei nesse diagrama de radiação eletromagnética, está aí na telinha, tudo para você entender melhor. Por quê? dBi é igual a dBd mais 2,14. É uma constante aí, né? Ou então eu posso dizer também que dBd é igual a dBi menos 2,14. Está aí na telinha. Legal? Bem, para finalizar esse assunto, gente, é bom esclarecer que a unidade decibéis, ou dB, é a unidade de ganho absoluto padrão. Enquanto que as unidades dBi e dBd são unidades relativas do decibel, comparadas sempre com uma referência. Essa é a grande diferença. Bem, meus amigos, infelizmente, o tempo está acabando, né? Esse vídeo ficou um pouco grande, eu tenho que terminar por aqui. Mas eu prometo que eu volto na próxima videoaula com mais informações para vocês sobre decibéis e suas aplicações práticas em telecomunicações. Legal? Então me espere. Até lá. Um abraço. Se você gostou, então faz um like. Nesse momento, eu vou ficando por aqui. Faça sua inscrição no nosso canal e ative o sininho logo aí abaixo para poder acompanhar as novidades sobre as tecnologias da televisão digital e outros assuntos eletrônicos e de telecom. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. É o canal do professor Arilson Bastos. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço e até lá. Canal do professor Arilson Bastos.